O Pedro acabou de entrar aqui no Instagram. Vamos começar a bater um papo bacana. Fala, Pedrão. Fala, Rafael, como é que vai? Tudo Be- certo? Beleza, cara? Tudo bem. Testando aqui aquela posição do celular, mas tá ganhando fácil aqui. Inclusive, acabou de entrar já um amigo aí, Felipe Miranda, o Dr. Opa, Phelps, que é um amigo lá da Ilha do Governador. Tá salve, entrando aí o salve. pessoal. Leônidas, outro amigo aí de advogado de direito tributário, também tá entrando para poder nos acompanhar. Legal. Olha a Nath aí. A Nath é gente boa também. Tá morando lá em Curitiba, mas é aqui de São Paulo. Cara, é E o Matheus Hector. Aí. Matheus aí. Inclusive, eu tava até para falar com o Matheus esses dias, eu tava revivendo um post meu antigo, de 2018. Eu nem conhecia o Matheus, mas ele comentou no meu post. Aí agora eu tava passando, falei, olha o Matheus aqui, de longa data comentando no meu. Mas você quer o conhecer pessoalmente já. O Leônidas, É. inclusive, que é amigo meu, cara, o Leônidas, para te avisar, o Rafael Romero que tá aqui, ele é de São Paulo. O Leônidas, ele é do Rio, amigo meu aqui, advogado tributarista, mas ele vai para São Paulo toda semana por causa de uma mestrado, na verdade, desculpa, mestrado que ele faz na PUC São Paulo. É PUC São Paulo, Leônidas, ou IBET? Acho que é o IBET. Vou ver se ele comenta aí. Mas, enfim, ele está indo semanalmente para São Paulo porque é isso, né? Os cariocas, na hora de buscar alguns mestrados, opções profissionais, acadêmicas, tem muito que ir para São Paulo, você sabe muito bem disso. Cara, São Paulo é onde as coisas mais funcionam, né, cara? Em termos de business e qualidade de ensino. Cara, infelizmente, assim, eu queria muito que se replicasse isso para o Brasil inteiro, né? Para a gente poder ter uma qualidade ampla para todos os estados, mas infelizmente ainda é muito concentrado as coisas aqui. O Rio de Janeiro ainda consegue ter muita coisa boa. Pô, eu fiz pós na IBMEC, por exemplo, que é uma instituição pô, muito boa também no Rio. É, muito boa. Só que infelizmente não é todo lugar que tem essa qualidade, né? A Letícia também entrando aí, ó, Wagner. A Nath falou aqui, ó, sou advogada também, tributarista, não porque imposto é roubo. É isso aí. É, isso aí, tá? Pra quem é libertário, anarco, sabe, conhece muito bem o lema, né? É. Inclusive, o Eu não sei Alexandre, se, nosso deputado estadual aqui, vive falando. não sei se você sabe, mas eu sou nessa linha mais ANCAP. É, eu sou um pouco mais liberal clássico ou minarquista, eu fico oscilando ali, mas Uhum. já passei por esse nicho também. Demorou. A galera tá entrando aí, vamos então começar. Se apresenta aí pro pessoal, Pedro. E aí Claro. depois eu me apresento também. Perfeito. Me apresentar aí, pessoal. Meu nome é Pedro Duarte, eu tenho 28 anos, sou advogado pela PUC do Rio, curso uma pós em gestão pública aí no INSPER, então quinzenalmente também faço a ponte aérea para poder me qualificar, entender mais como funciona a gestão orçamentária, gestão financeira, o funcionamento da máquina pública por dentro. Faço um curso de compliance anticorrupção no LEC, que é aqui no Rio, mas também tem curso aí em São Paulo, e trabalho atualmente como assessor parlamentar do deputado estadual Alexandre Freitas, que é do Novo, aqui da Alerj, da nossa Assembleia Legislativa. Que é o cara mais figura que tem dentro do Novo, cara. O Alexandre, te contar. A gente se encontrou naquele encontro nacional do Novo que teve aqui em São Paulo. Pô, o cara tava meio ressaqueado do dia anterior, cara, foi muito engraçado. Cara, ele é figuraça, assim, para quem gosta de política e gosta de acompanhar política com um bom humor, eu recomendo que Uhum. acompanhe o Alexandre, porque é um cara sensacional e muito alegre, para cima, sempre brincando, sempre levando as coisas de um jeito leve. Não, ele dá altas porradas na esquerda que eu morro de rir, cara. Pelo É, amor de ele Deus. adora uma treta. Ele nem leva pro pessoal, depois ele vai lá, conversa com os deputados. Mas ele falou: olha, bater, eu gosto de bater. Não tem o menor problema com relação a isso. Não me afeta a minha amizade com ninguém. Não, até porque a galera entende, né, cara? Tipo assim, no cafezinho é uma conversa, uma coisa mais diplomática. No Claro. plenário, no Twitter, aí a porrada conta. É, tem que bater, pô. Hoje mesmo saiu um artigo dele no Globo, porque o presidente da LERJ, o André Siciliano, ele fez um artigo, é do PT, né? Ele fez um artigo dizendo que na pandemia o mercado não serve de nada. A frase que ele usa até no final é uma banana aos chicaguistas, né? E aí o Alexandre fez uma réplica, um artigo que saiu hoje no Globo respondendo, falando exatamente isso. O presidente me conhece, não vai ficar puto comigo não. Ele sabe que ideias eu debato do porrada mesmo. Depois, se vale a pena, até vou te mandar para você dar uma lida também. Me manda, quero ver, cara. É muito bom. É, show. E, cara, legal, cara. Assim, eu me apresentando um pouquinho, né? Tenho 29 anos, sou empreendedor, sou formado em publicidade e propaganda, fiz pós na IBMEC lá no Rio de Janeiro também, lá na época que eu morava lá, né? Morei até os 25 anos, depois acabei me mudando.
e eu fiz pós de gestão de negócios, né? Sempre tive vontade de empreender. Na época, quando eu fiz a pós, eu não era empreendedor, eu trabalhava no Bradesco, né? Trabalhei durante 8 anos no Bradesco. E só que, cara, não dava, cara. Trabalho em banco é muito complicado. Você vive para sustentar aquele sistema de metas e pressão e etc. E no fundo, você não faz nada por ninguém, assim. Tipo, você não consegue resolver efetivamente o problema de ninguém. Você está lá para sustentar o que te pedem, né, para ser feito em termos de objetivos. E isso me incomodava, porque eu pensava, cara, eu preciso impactar as pessoas, eu tenho vontade de fazer alguma coisa por alguém, fazer uma coisa que vá além disso. E é curioso, Pedro, porque assim, eu queria muito empreender, não sabia com o quê. E teve um período na minha vida que meu avô, ele precisou muito de suporte de cuidadores de idosos, né? Meu avô, ele já estava com mais de 90 anos, ele tinha Parkinson, diabetes, ele era cego, surdo, ele tinha, cara, quase tudo que você possa imaginar, hipertenso, pacote completo, assim. Sim. E, cara, eu ficava impressionado, assim, cara, meu avô, não sei como é que ele aguenta isso tudo e ainda continuar vivo. Durante muito tempo ele foi conduzindo dessa forma, ele chegou já a falecer, já tinha 90 e poucos anos, e foi um drama familiar que a gente viveu. E na época, cara, era muito difícil a gente conseguir contratar alguém para ficar com ele, né? E a gente não queria colocar em asilo, a gente queria uma coisa que fosse mais próxima, né? Alguma coisa que deixasse ele em casa. Então a gente contratou várias empresas de cuidadores de idosos, nenhuma dava certo, até que um dia a gente teve um estalo e falou assim, eu e meu pai falou, cara, por que a gente não cria uma empresa de cuidadores de idosos, então, e a gente tenta ingressar nesse ramo, meio que consertando todos os problemas que a gente está identificando que essas empresas apresentam, né? E são problemas dos mais variados, cara, que vai desde contratação de profissional até gestão de escala, eram coisas assim absurdas. E graças a Deus deu certo, a gente conseguiu criar uma empresa do zero, funcionando dessa forma. É uma empresa pequena ainda hoje. Meu pai não está mais na empresa, agora ele se mudou, saiu do país, não quer mais saber de Brasil. Mais um que abandonou. Só que assim, hoje eu tenho um trabalho que eu consigo impactar dezenas, até centenas de pessoas, levando esse serviço de cuidadores para casa delas, né? Tá um momento meio conturbado por conta do coronavírus, é um grupo de risco, né? Mas por outro lado também é um serviço de necessidade básica. Então a gente está tentando contornar essa situação toda. Só que, por mais que eu consiga impactar dezenas e centenas de pessoas, ainda assim é pouco frente ao que é possível ser feito, né? E eu vejo no meu dia a dia, até já engatando para a gente poder entrar nos assuntos, eu vejo no meu dia a dia problema em relação a duas coisas que são centrais ali para mim. Uma é em relação ao empreendedorismo, a dificuldade que é de empreender, o peso que o Estado exerce em cima das costas do empreendedor, de diversas maneiras, que vai desde imposto, inflação, CLT, você pode falar N coisas que geram problemas, até problemas com relação à própria educação, porque, cara, eu recebo aproximadamente 100 currículos por dia. E desses 100 currículos que eu recebo, muita gente querendo trabalhar, você vê que tem muita gente desempregada, desesperada para poder ir atrás de serviço, mas são pessoas que não estão nem um pouco preparadas, cara. Desses 100 currículos, você consegue garimpar ali alguma coisa boa. Muitos não sabem preparar um currículo adequadamente. A maioria, na verdade, só chegou até o ensino fundamental, o que representa, o que evidencia um abandono escolar muito grande no Brasil. Então, é algo assim lamentável. Então, são duas coisas que acabam sendo uma dor para mim no meu próprio dia a dia e coisas que eu carrego para a minha vida, né? Que eu quero tentar resolver dentro da política, que eu enxergo que é uma forma de eu conseguir atingir mais pessoas e deixar um legado maior, em cima de educação e empreendedorismo. Então, a minha história basicamente é essa aí, cara, e vamos transcorrer por cima desses assuntos e ver o que a gente consegue tirar de bom aí. Não, perfeito. Acho que o assunto da nossa live, né, você pode linkar a relação que a educação tem com o empreendedorismo. Não adianta nada a gente ficar falando tanto de empreendedorismo, facilitar a abertura de empresas, tornar o Brasil um país, enfim, mais desburocratizado, mais fácil das pessoas empreender, se a gente também não tiver uma população minimamente qualificada para preencher essas vagas. Como você bem disse, uma população que não consegue fazer um currículo, que não consegue concluir um ensino fundamental, é uma população que é muito difícil vai conseguir ter ganhos de produtividade. E hoje a gente vê, na realidade brasileira, se a gente pega os últimos 20, 25 anos, o Brasil é um país que não tem aumentado a sua produtividade. Produtividade é a quantidade de coisas que você produz, né, durante a mesma quantidade de tempo. Então, enquanto, sei lá, um brasileiro em determinada atividade produz X, o alemão naquele mesmo tempo está produzindo 2X. Porque ele tem uma qualificação melhor, ele tem uma industrialização melhor. Aí são vários fatores que eu tenho certeza que você conhece muito bem. Mas é isso, nossa produtividade esteve estagnada.
coincidentemente, a gente sabe que não é coincidência nenhuma, a nossa educação também está estagnada há muito tempo. A gente olha a nossa colocação no PISA, nos índices internacionais, o Brasil está sempre lá embaixo. Lá embaixo mesmo, assim, 180 países, nós somos os 3 últimos. E não tem como um país se desenvolver com essa qualidade de ensino. E é isso que a gente vai mostrar aqui ao longo da live. O quanto uma boa educação, sobretudo uma educação de base, impacta na qualificação do empreendedorismo lá na frente. Sim, cara, sim. O seu som, ele tá falhando um pouquinho, tá dando umas cortadas. Tá dando para entender, mas a qualidade não tá tão boa, não tá 100%. Então, eu vou ver aqui o que eu consigo fazer. Não sei se é uma falta do fone, não sei qual é a parada aí. Mas aí, cara, o que você está falando é muito importante, cara, porque é o seguinte, realmente, como é que a gente vai preparar, como é que a gente vai ter um mercado de trabalho pujante também, que queira ir atrás, que empreenda, que se desenvolva, se a gente não tem uma população que é preparada para isso, né, cara? A base da nossa sociedade, ela não é preparada para empreender, ela não é preparada para desenvolver o soft skill de várias pequenas habilidades ali que poderiam ser desenvolvidas na própria escola e que seriam, no meu ver, fundamental. Eu acho inadmissível a gente não ter oratória em sala de aula, a gente não ter educação financeira, inteligência emocional. São matérias que, para mim, liderança, empreendedorismo, são matérias que são muito mais importantes, muitas vezes, do que você aprender sobre células e tabela periódica e etc. Né? E eu acho que, assim, falta um pouco esse tato ainda, e isso deixa muito evidente o quanto que a gestão pública em torno de educação está atrasada em relação às demandas da sociedade, né? Que a sociedade apresenta uma demanda, que é, olha, eu preciso formar líderes, preciso formar empreendedores, gestores capacitados. E, por outro lado, a gestão pública vai na contramão disso, tentando formar mão de obra básica que vai trabalhar como operáriozinho de empresa. Cara, por mais que você tenha pessoas que vão se tornar operários, porque é uma ordem natural das coisas, esse operário ele precisa ter noção de liderança, ele precisa saber ser um líder, para ele poder progredir, senão ele vai ser sempre um operário. E as pessoas só vão se desenvolver dentro dos seus próprios trabalhos e conseguir promoções, ascensões, se elas tiverem todas essas habilidades muito bem construídas dentro de si, dentro de um conceito de ensino. Porque, cara, assim, óbvio, não tem mal nenhum você começar por baixo, não tem mal nenhum você começar com empregos mais braçais e tal. Só que todo mundo quer crescer na vida, todo mundo quer prosperar, né? E eu acho que um caminho muito bom para isso seria uma educação base de qualidade através de matérias relacionadas à realidade que a gente precisa para o mercado de trabalho. Perfeito, cara. Concordo 100%. Até semana passada eu fiz uma live também com um cara que, inclusive, é aqui do Rio, também foi para São Paulo. O nome dele é Luiz Felipe Vab. Ele dá aula atualmente no INSPER sobre a parte de soft skills. Ele fala muito de educação financeira, de liderança, de equipe, trabalho em equipe. E vou até te ver depois, até o dia que eu estiver em São Paulo, quando passar esse caos, eu voltar aí para São Paulo, marca um café que você vai lá, a gente se apresenta, porque é um cara excelente. Ele dava essas matérias aqui na PUC-Rio, de empreendedorismo que a universidade tem, e foi fazer isso aí no INSPE. E eu concordo 100%, 100%. Não tem como a gente desenvolver uma sociedade que progrida, que avance, sem que ela tenha noção de liderança, por causa disso. O cara começar como peão, como chão de fábrica, é perfeitamente normal. Mas o empreendedor precisar ter um gerente para gerenciar aquelas pessoas. Ele vai precisar ter um coordenador, vai precisar ter um diretor. Vai subindo nessa escala se você for comprovando sua capacidade de liderança, sua capacidade de entrega, de ter metas, de ter controle dos seus próprios resultados. O outro lado da educação é muito importante. Tem até um estudo que foi divulgado. Um dos motivos que atrapalha a produtividade do brasileiro é porque ele tem muitas dívidas. Então, quando ele tem muita dívida, muito endividado, ele gasta muito tempo do dia dele preocupado sobre como ele vai pagar os boletos. E essa aflição, essa angústia faz com que ele produza e entregue menos. Enfim, é isso que eu estava pontuando, né? A gente precisa ter isso, esses ensinos dentro do nosso ensino público, essas qualidades como soft skills, liderança, gestão de equipe, trabalho em conjunto. Isso tudo tem que ser ensinado. Eu acho que um dos grandes momentos para ser ensinado é o ensino básico, que nós, né, como postulantes aí no processo seletivo do Partido Novo para vereador, cabe às câmaras municipais, cabe às prefeituras o ensino básico, né, aquele dos 6 aos, salvo engano, 9, 10 anos de idade, né, o primeiro ensino... Não, na verdade mais, estou viajando aqui, desculpa, dos 6 aos 14, né, até o ensino médio, todo o ensino fundamental
da primeira até a nona série, ela é competência municipal, que é sobre o que, se Deus quiser e se tudo der certo, nós estaremos legislando. Exatamente, cara. E assim, você tinha mencionado sobre o PISA, sobre os índices do Brasil na educação, que são realmente lastimáveis, está sempre entre os últimos. E aqui em São Paulo a gente tem um índice próprio nosso, que é o IDEP. Bateu a meta esse ano e assim, é lastimável isso, porque as metas não são altas, a gente não está falando de nada arrojado, a gente está falando de 5,5 para matemática, coisa do gênero. E isso demonstra que realmente falta muita qualidade técnica. E é o que eu costumo falar, educação não tem uma bala de prata, não tem uma coisa que você vai fazer que vai resolver tudo. Você precisa mudar uma série de situações, que vai desde indicação política para cargo de direção da escola, que é, ao meu ver, um dos maiores cânceres que acontece em âmbito municipal, né? Cerca de 70% da rede a nível nacional é através de indicação política para os cargos de direção. Isso realmente acaba deteriorando tudo que vai acontecer dentro daquele contexto. Porque o cara que está lá naquele cargo de diretor, que devia estar executando um trabalho técnico e gerindo a máquina da forma como tem que ser, ao invés disso ele está lá para fazer lobby para político, para ocupar um cargo, de repente, por favor de alguém que ajudou a eleger algum político e tal. Aquela coisa toda que a gente já conhece na velha política. E isso é lamentável porque a gente está falando de uma coisa muito séria, que é o futuro de uma série de crianças e é o legado que a gente vai deixar para o nosso país. Tem a Roselene, que está aqui online, Pedro. Outro dia ela veio falar comigo, ela falou assim, pô, Rafael, queria muito que tivesse candidato aqui que nem você no Rio e tal. Eu falei assim, mais tempo. Aí eu mandei o seu contato e mandei o da Letícia Arsene para ela acompanhar. Eu falei, acompanha esses dois aqui, que os dois são gente boa, aí você avalia o que serve. Então, ela tá melhor coisa, isso aí. Aí ela tá acompanhando aí a gente. É bom que a gente tenha boas opções. Sempre, cara. Cara, sempre. Não, eu falar isso, uma vantagem do Novo é essa, né? A nominata, a chapa, costuma ter várias pessoas muito boas. Exato. E às vezes você acaba se identificando com um ou com o outro, então você coloca entre 2 ou 3 opções ali e fala, ó, acompanha esse, vê qual que você gosta mais e vai tudo. Perfeito. Então, cara, pô, melhorou demais, acho que agora a gente vai conseguir conversar. Você estava falando do ensino, você estava falando do ensino superior, né? Que tem muito investimento no ensino superior, sim, né? Então, e aí eu estava complementando falando o seguinte, realmente, parece que o Estado ele quer construir uma casa, ele quer começar investindo mais no telhado do que na base de sustentação. Sim. Então, assim, é o contrário, você precisa colocar toda a sua energia, todo o seu investimento nessa base de sustentação, justamente para você poder construir uma casa sólida que vai perdurar e que não vai correr o risco de lá na frente tombar por qualquer ventinho que bata, entendeu? Então, eu faço essa analogia justamente porque educação, para mim, tem tudo a ver com isso, né? É a construção do indivíduo enquanto cidadão. Então, assim, essa lógica ela precisa ser invertida. Hoje a gente investe acho, 4 vezes mais no ensino superior do que no ensino básico. E quando a gente fala de investimento, a gente também tem que pensar que não é só dinheiro, né, cara? Tipo, dinheiro não é tudo para conduzir o país. A gente investe muito. Grana tem. Agora falta a gente fazer da forma correta em termos de gestão e corrigir todas as irregularidades e os problemas que a gente identifica que são diversos, né? É isso. A analogia da casa, ela encaixa perfeitamente. Não tem como a gente querer resolver uma casa querendo começar pelo telhado. E primeiro que isso não vai abarcar todo mundo. Esse conceito que a gente tem de universalização da educação, né, para que todo mundo tenha direito à educação, não tem como ser universidade. A gente não pode criar a expectativa de que toda a população brasileira vai fazer uma universidade. Primeiro porque nem todo mundo tem essa pretensão, esse sonho na vida. Tem gente que não quer seguir outros caminhos. Agora, o que é essencial que todos tenham é um ensino básico de qualidade. Porque uma pessoa ser bem alfabetizada, ela aprender a aprender, que é um dom também que poucas pessoas refletem, mas saber aprender uma matéria, você saber se dedicar, ter disciplina, método de estudo, você também aprende isso no colégio. Foco, meta, enfim, estabelecimento de uma rotina diária. Tudo isso a gente vai aprender no ensino básico. Você tendo essa boa base do ensino básico, depois você decide. Eu quero ir para uma universidade, eu quero empreender, eu quero, desde já começar a trabalhar ou abrir o próprio negócio. Enfim, cada um decide o rumo que vai tomar para a sua vida. Mas para isso a gente tem que ter uma boa bagagem. Porque senão a gente joga as pessoas ao relento, né, dentro do mercado. A gente sabe que o mercado é muito competitivo, sobretudo o brasileiro, que tem uma quantidade muito grande de desempregados. E aí as pessoas ficam como a gente estava conversando no início da live.
as pessoas não conseguem nem mandar um currículo direito. Então, esse foco total no ensino básico, que é a competência dos municípios. É muito importante isso. As pessoas não moram na União, elas não moram no governo federal, elas não moram nos estados, elas moram nos municípios, nas suas cidades. E quem fornece ensino básico são as cidades. Então, a gente tem que qualificar as prefeituras para que elas entreguem o ensino básico melhor, e é um papel muito importante do vereador estar lá para fiscalizar essas metas, para fiscalizar essas entregas e para cobrar um modelo de ensino que seja moderno, que foque nisso e não em ficar aprendendo coisas repetitivas ou que vão acrescentar muito pouco no longo prazo da vida da pessoa. Exatamente, Pedro, exatamente. E assim, a gente tem que se perguntar também o seguinte: será que até que ponto a universidade de hoje ela é tão relevante assim para a vida da pessoa quanto ela já foi alguns anos atrás? Antigamente, quando a gente falava em faculdade, a gente, era um puta diferencial você ter faculdade, você se destacava no mercado por isso e tal. Hoje em dia, o jovem, ele muitas vezes sai do colégio querendo abrir uma startup, querendo fazer uma outra coisa totalmente diferente. Sim. Ele já aprende via YouTube, via outros aplicativos de ensino. A gente tem o Skillshare, por exemplo, que é um aplicativo que tem várias formas de ensino ali dentro, que são muito interessantes e alternativas, né? Então, hoje, a faculdade ela se torna um pouco obsoleta frente a tanta tecnologia, tanta demanda que a juventude tem. É claro que, assim, ela tem um papel ainda importante, relevante para muitas matérias, muitos cursos, né? Mas a gente não pode colocar isso como uma obrigação. Tipo, não, o jovem ele tem que sair da escola e tem que ir para a faculdade. Cara, às vezes não. Eu acho que essa obrigação é ele ter a liberdade de escolher o que ele quer fazer. E ele só vai ter essa liberdade assim, convicta mesmo do que ele está fazendo se ele tiver uma educação sólida de base que prepare ele para a vida. Porque preparar para a faculdade, cara, é fácil. O cara decora meia dúzia de coisas lá por Enem, passa no Enem e acabou, ele está dentro da faculdade. Agora, preparar para a vida, para o mercado de trabalho, é muito mais complexo. E a gente só vai conseguir fazer isso com uma educação de base muito boa e realmente eficaz, né? A McKinsey, né, que é uma das maiores recrutadoras do mundo, ela tem um número de que quase 90% das pessoas são contratadas pelas suas habilidades profissionais, ou seja, pelo seu currículo histórico, capacidade de entrega, sei lá, de engenharia, formação em Excel, enfim, essas habilidades mais clássicas e tradicionais, né? Mas quase 90% também é demitido pela falta de habilidades emocionais, que seria saber trabalhar em equipe, saber receber uma ordem, saber cobrar, saber ser cobrado, liderança, inovação, enfim, todas essas habilidades que a gente não costuma ter muito como medir, como metrificar, e muitas vezes a gente deixa de lado, a ampla maioria das demissões acontecem por causa da falta dessas habilidades. Então, assim, beleza, para entrar no mercado de trabalho, a gente consegue, às vezes, até uma vaga. Mas se não tiver essas outras habilidades, não se mantém no emprego. Exatamente, cara. E é muito notório como isso falta na população. Assim, eu vejo no dia a dia, assim, cara, você sai com roda de amigo, você vê que falta muitas vezes inteligência emocional para algumas pessoas lidarem com algumas coisas. Então, são matérias, cara, que eu acho que tinha que estar inserido em grade escolar, assim. Mas é aquilo, né, cara? Como é que você vai inserir a inteligência emocional e como é que você vai justificar, por exemplo, a saída de química, sei lá, alguma coisa nesse sentido? É muito complicado essa quebra de paradigma, mas eu acho que ela deveria acontecer. Não faz mais sentido a gente aprender certas coisas que a gente aprende hoje, cara. E tem algumas habilidades até que deveriam ser básicas, mas para o brasileiro, infelizmente, não é. Isso vem muito do nosso ensino. Então, a dificuldade que a gente tem de ser muito assíduo, né? De não faltar, de respeitar a questão de não faltar, de chegar na hora, de estar devidamente trajado para o que o ambiente espera. Infelizmente, a gente vê muito trabalhador que no primeiro motivo que tem, na primeira brecha que tem, não quer faltar, ou acha, eu cheguei um pouquinho atrasado, o que custa? Isso vem muito do ensino, desde pequeno, você sinalizar para a criança. E aí não é nem no ensino médio. No ensino médio a pessoa já tem esses valores definidos de vida. Tem que ser desde pequeno você ensinar o valor. Olha, é muito importante você chegar na hora que foi combinado. É muito importante você se arrumar para o evento que você vai ter. É muito importante, se a gente definiu que o trabalho vai ser entregue na quinta, não pode chegar na quinta e o professor, boa parte não entregou, então deixa para amanhã. Você está botando, cara, é o que mais tem, cara. Você está botando no software daquela pessoa do tipo, prazos são postergados. Eu, às vezes, não entregar no prazo, não vai me acontecer nada. E é muito importante que a gente tenha isso muito enraizado. E, ok, você não consegue passar isso para a criança, a importância disso,
Mas só de você cobrar, ela naturalmente já vai botando na cabeça de eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, eu tenho que respeitar. E isso aí, quando prende, fica enraizado na pessoa, cara, é um diferencial enorme, enorme. Cara, a maioria das coisas a gente aprende na vida através de exemplos práticos. Sim. É muito mais do que um simples ensinamento, né? Uma coisa é você chegar para a pessoa e falar para ela, olha, prazos não podem ser postergados. Outra coisa é você mostrar isso para ela, né? E é exatamente Perfeito. isso que você está falando. Se acontece uma situação do gênero, o professor ele tem que ter pulso ali de falar, cara, não, quem não entregou o trabalho vai tomar 0 aqui nesse trabalho agora e acabou, entendeu? Sim. Esse pulso mostra o seguinte para o aluno, olha, a sua falha tem consequências. Você não respeitar os prazos, os objetivos, tem consequências, Perfeito. você precisa ficar com elas, acabou. Isso Sim. ajuda a educar a pessoa também enquanto cidadão, enquanto ser humano. Vai muito além de um simples trabalhinho feito ali. Sim. E às vezes a gente não tem essa... indo para outros exemplos, por exemplo, por que hoje o brasileiro não lê tanto quanto deveria, né? A gente diz deveria porque deveria mesmo, né? Leitura é fundamental, não é só uma questão de hobby, é uma questão de que todo mundo deveria ler. E por que isso não acontece? O brasileiro lê muito pouco, né? Atores também é a questão do exemplo, né? Os pais, em geral, que não têm hábito de leitura, não incentivam isso nos filhos, isso vai passando de geração para geração. Então, existe um papel do pai também, da mãe, muito importante dentro desse contexto, que é de incentivar esse tipo de prática, né? De todo dia à noite chega para a criança, vou ler uma história aqui para você. E aí, antes de dormir, vai lá, lê um pouquinho, mostra a importância da leitura no contexto de vida dela. E aí, quando ela vai crescendo, ela vai aprendendo isso, ela vai se habituando com esse tipo de coisa. E ela vai pegando gosto por esse tipo de situação. Fala, pô, meu pai lê, minha mãe lê para mim, então eu quero ler também um livro, quero aprender isso e tal. Cara, isso faz toda a diferença. Quando a gente fala de educação, a gente não está falando só de escola, né? Existe todo um contexto, ali é só uma ferramenta de ensino, mas a educação é formada no dia a dia. A rua forma pessoas, a família forma, os amigos formam, tudo forma o indivíduo, você sofre influência de diversos aspectos diferentes, a gente administrar como isso vai ser feito, né? E assim, eu acho, por exemplo, dentro do contexto escolar, por exemplo, o professor hoje, ele tem também uma responsabilidade muito grande pela questão do abandono escolar, por exemplo, por esses índices de aprendizado que não são fixados direito na memória dos alunos. A qualidade desse professor hoje não é tão boa assim. E a gente precisa entender por quê. É culpa deles? Talvez nem tanto. Eles têm uma parcela de culpa, mas no meu entendimento, eles não são preparados, inclusive, para dar aula direito, né? A gente tem uma formação de professores que é muito voltada para a parte teórica, para a parte técnica da coisa, mas esquece da parte prática de sala de aula, que é o dia a dia, lidar com o aluno, entendeu? Queria que você acrescentasse alguma coisa dessa parte prática aí, Pedro. Concordo 100%, cara. Se você for olhar a grade, é isso que você falou, a gente for olhar a grade dos nossos professores de história, geografia, dos cursos de licenciatura, né, dos cursos que quem quer vir a dar aula, elas são muito focadas na parte teórica. Então é como se o curso fosse para a pessoa aprender história. Então ele vai ter história medieval 1, história medieval 2, história contemporânea 1, história contemporânea 2. E o caminho não é esse. A gente pega os modelos dos países que tiveram revoluções na sua educação, como é o caso da Coreia do Sul, que todo mundo conhece. A graduação de licenciatura é para ela você aprender a aprender. Ou seja, ok, você quer ser professor de história? Eu vou te ensinar como você aprende história. Onde você vai buscar a história, onde você vai saber buscar o conteúdo para suas aulas. E 2, eu vou te ensinar a ensinar história. Então é isso que o professor tem que aprender. Ele tem que aprender a como ele procura o conteúdo e como ele formula esse conteúdo para poder passar as aulas. E ele tem que aprender a passar as aulas. Quais são as dinâmicas que dão certo? Qual é a pedagogia? Qual é a metodologia? E lá é isso, 60%, 70% da grade de um aluno na Coreia do Sul que quer dar aula é voltada a como ele aprende a dar aula e como ele aprende a ter conteúdo. No Brasil, infelizmente, a gente acha que a graduação é para o cara aprender história de fato. O que é irreal, porque tem gente que vai dar aula no ensino médio, vai ter gente que vai dar aula na universidade, vai ter gente que dá aula em ensino fundamental. Depois, ao longo da vida, se você ensinar a ele quais são as ferramentas para ele aprender a buscar, ele próprio vai dar aula no ensino fundamental. Então, beleza, para você aprender a dar aula no ensino fundamental, você tem que buscar isso, isso e aquilo. Esse é o caminho que dá certo. E outro, e aí é um ponto muito polêmico, mas já tem estudos muito bons com relação a isso. Infelizmente, no Enem hoje nós pegamos alunos que não são muito bons
e colocamos dentro de cursos que são essenciais para o nosso futuro, que são as licenciaturas. Você for olhar as notas de corte do Enem, nas licenciaturas, ou seja, da aula, geografia, história, pedagogia, tudo isso, infelizmente nós estamos atraindo alunos com notas baixas no Enem. Então nós pegamos alunos que não são muito bons, colocamos em cursos que não têm a grade apropriada e não cobram muito, e depois colocamos essas pessoas dentro da sala de aula. A gente está criando um ciclo que não preza pela excelência. E aí não tem como, na ponta, a gente entregar um serviço, um ensino de excelência, se ao longo da cadeia a gente não exigiu excelência também. Então eu defendo que a gente tenha notas de corte mais altas no Enem. Aí não é uma questão nem de vereador, porque a gente sabe que não é uma legislação municipal, mas aqui discutindo reforma da educação de modo mais amplo, né? Eu acho que tem que ter uma nota de corte mais alta no Enem para quem quer fazer licenciatura, tem que ter uma grade mais voltada para a prática, temos que ter cursos mais exigentes, e aí, de fato, para atrair pessoas para esse meio, a gente tem que melhorar e valorizar a profissão. Teve até a Nara, que tinha comentado, acho que na outra live, antes de cair, disse, mas tem que ter valorização do professor. Concordo, tem que valorizar. Mas tem que cobrar para que ele seja um profissional de excelência. Porque a gente simplesmente achar que a gente vai aumentar o salário na ponta, isso vai resolver todo o problema, não resolve. Tem vários lugares no Brasil que aumentaram a remuneração dos seus professores e a gente viu muito pouco resultado acontecendo na hora de você medir os alunos. Até porque, na realidade, o que precisa ser feito, no meu entendimento, é uma reestruturação na carreira no que diz respeito a você bonificar os bons professores e penalizar aqueles que são professores ruins, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, assim como no Rio, com certeza os 100 melhores professores, digamos assim. Só que quem são esses 100 melhores? A gente não sabe, mas eles estão aí, em algum lugar. Assim como a gente tem os 100 piores, que é aquela galera que falta muito, que não dá aula direito. Ninguém sabe também. A gente também não sabe quem é. E o problema é que hoje eles recebem a mesma coisa, eles não tem nenhum tipo de distinção entre eles, e mais, o professor ruim hoje, ele é bem visto pelo diretor da escola, porque normalmente ele é aquele cara que não dá trabalho para ele. É o cara que não vai querer inovar muito, é o cara que não vai querer envolver os alunos em atividades externas da sala de aula, por exemplo. Então, acho que assim, tem que ter uma reformulação, e quando a gente fala assim, temos que valorizar o professor, para mim, valorizar é isso. Deve se estabelecer metas claras para os professores atingirem alguns objetivos, né, que pode ser medido através da sua assiduidade, você pode estabelecer várias métricas, né? O índice de nota daquela turma em determinadas matérias, enfim. E eu acho que isso daí deveria ser feito e ajudaria muito, né, na qualidade do ensino. Sim. Cara, concordo 100%, até porque é engraçado, né? A gente vê sempre essa retórica de falta a valorização do professor. Concordo. Mas aí eles querem aumento de salário para todo mundo. Quando você vira e fala, não, eu vou valorizar, mas eu vou botar métrica. Não, sem métrica. Eu vou botar meritocracia. Não é isso. Ou seja, valorizar acaba sendo sempre aumento salarial. Você vira e fala, não, eu vou fazer cursos, vou pagar curso extra, que todo mundo vai ter que fazer, qualificação, extensão, blá, blá. Não. Acaba que a gente vê que esse discurso da qualificação acaba sendo capturado por uma parcela que é muito corporativista, que quer apenas os aumentos salariais. A gente sabe que não é só aumentar o salário que vai resolver o problema da nossa educação. Os problemas são muito maiores. Inclusive, nessa busca por professores mais qualificados, que tenham efetivamente a vontade de ensinar, tem uma coisa que eu quero muito, gostaria muito de ver a gente quebrando no Brasil, que é uma reserva de mercado gigante, que só pode dar aula quem tem licenciatura. Sim, a gente pega nossos pais, vários deles tiveram aulas de matemática com engenheiros, tiveram aulas de matemática com contadores, tiveram aula até de artes cênicas com atores e atrizes, pessoas que já passaram pelo teatro, e cada vez mais no Brasil, só pode dar matemática quem fez licenciatura em matemática. Só pode dar artes cênicas quem fez licenciatura em artes cênicas. A gente acaba criando uma bolha, uma reserva de mercado, que impede a entrada de excelentes profissionais que tiveram outras formações na sua vida, mas que são perfeitamente capazes de dar uma aula de ensino fundamental e ensino médio. Um professor que fez engenharia não consegue dar aula no fundamental. A gente pega casos, nossos pais, antes de aprovarem essa reserva de mercado, isso acontecia a rodo no Brasil, muito, em escolas de excelência. Digo aqui no Rio de Janeiro, são casos de Santo Agostinho, Santo Inácio, São Bento. Todos esses colégios tiveram professores que não tinham formação em licenciatura, que vinham de outros ramos, mas tinham uma didática muito boa e competência de sobra.
Então eu defendo muito isso. Assim, a educação é um meio que é muito essencial para a vida das pessoas, mas infelizmente está dominado por um corporativismo muito forte, muito, muito forte, que quer transformar toda e qualquer reforma da educação em melhores salários. E não é, não é. Exatamente. Mas todo o corporativismo funciona por essa mesma ótica, né, Pedro? Se a gente parar para pensar, por exemplo, policiais. Sempre que a gente pensa na classe policial, de PM e tal, o ponto que vem logo em questão, tem que aumentar o salário dos policiais, eles merecem, eles sacrificam a vida por nós, isso vai resolver, vai melhorar a qualidade, não sei o quê. Cara, isso é uma ilusão. O cara ganhar 4 mil, 5 mil, 6 mil, não vai fazer ele pensar assim, puta, por 6 mil reais vale a pena me enfiar nesse tiroteio aí. Cara, não vai, cara. O cara, nada compensa a vida dele. Ele pode ganhar 30 mil por mês, que o risco vai ser igual, e na hora dele calcular o risco, ele vai falar, cara, minha vida vale muito mais que isso. Então, não é o salário que vai medir isso. O que vai medir é a bonificação para bons policiais. Aí entra a mesma questão da meritocracia, que a gente está falando para professor. A gente pode aplicar para qualquer âmbito de funcionalismo público que vai funcionar na mesma ótica. Então, você tem que trabalhar com meritocracia, com metas claras, que beneficiem os bons profissionais e punam efetivamente os maus profissionais para coibir, né, para prevenir que a gente tenha práticas ali erradas na condução das tarefas. Sim. E investimento em infraestrutura, né? Vale tanto para o policial quanto para o professor. Muitas vezes ele vai pesar muito mais esse risco, ele vai ficar muito mais tranquilo se ele tiver um colete que está dentro do prazo de validade, se ele tiver uma arma que não é uma Taurus, porque a gente sabe que tem boa chance de falhar, se ele tiver na mão uma Glock, se ele tiver um carro que seja de anos recentes, que vai acelerar, que vai ser forte, vai ser rápido. Se ele tiver esse aparato, esse investimento em infraestrutura, é muito mais provável dele se sentir mais confiante, mais seguro, do que você simplesmente aumentar o salário dele em R$ 1.000. E a mesma coisa vale para o professor. É muito mais importante ele ter instrumentos em sala de aula, ele ter uma boa sala de aula, que tenha um ar-condicionado, que tenha giz, que tenha quadro, que tenha muitas vezes multimídia para o método de ensino que ele achar melhor, que tenha um inspetor que ajude ele a manter tudo em ordem. Às vezes é muito melhor, no geral, na verdade, não só às vezes, no geral é muito melhor você ter esse investimento em infraestrutura do que simplesmente você passar um aumento de mais R$ 800 para todo mundo. Não cola, você não vai fazer essa correlação dessa medida com a melhora do nosso ensino. Cara, o ambiente que você trabalha, a estrutura que você trabalha é muito importante para o seu desempenho, né? Às vezes você pode não ter um salário tão bom, mas você trabalha para uma empresa que é tudo organizado, cheiroso, bem estruturado e tal. Cara, você se sente bem em estar ali. Então, isso faz toda a diferença quando a gente está falando principalmente de ensino, né? Você tem estrutura adequada para desenvolver o trabalho, você vai ter um desempenho diferente. E a mesma coisa também vale para a saúde, mesma lógica. Né? Então, você precisa investir muito mais em infraestrutura, em aparato, equipamentos, etc., do que muitas vezes no próprio salário em si. Né? Essa ótica vamos aumentar o salário, dane-se, cara, é uma ótica muito errada. Né? Inclusive, eu lamento muito, é óbvio que seria um assunto muito longo para a gente entrar aqui agora, mas que o governo do Romeu Zema tenha que ter cedido ali naquele aumento. Aquilo ali para mim foi terrível. Mas assim, eu entendo que ele ficou encurralado. Eu acho que dava para ter brigado um pouquinho mais, mas é um assunto longo para a gente entrar agora, mas assim, você aumentar 40% do salário é um volume muito grande, sem nenhum tipo de critério meritocrático, simplesmente toma essa grana aqui e vai. Então, no estado está quebrado, né? Exatamente, cara, exatamente. A gente sabe que Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são a trinca da vanguarda do atraso a nível fiscal, né? São os 3 estados que estão lá na frente sobre o que não deve ser feito na questão de gastos e despesas do governo. E aí o estado de Minas, né, que ele fez um primeiro ano muito bom a nível fiscal, conseguiu ter um superávit de quase 5 bilhões, infelizmente vai e toma essa medida que é isso, não encaixa dentro do orçamento de Minas Gerais e não vai ter o efeito na melhora do serviço público, vai ter apenas o efeito na hora de você acalmar um grupo corporativista que está cobrando por esse aumento salarial. E você falou nessa questão fiscal, Pedro, só aproveitando para a gente entrar um pouquinho nisso, porque é uma das suas bandeiras também que você vai trazer, né? Sim. Como é que é essa questão fiscal para você explicar isso para alguém de uma classe mais inferior, que passe um pouco mais de dificuldade? Porque muitas vezes
como é que você torna isso assim palpável para ele entender Perfeito. que é um assunto realmente importante? Porque muitas vezes essa pessoa está preocupada com o ônibus que atrasa muito para chegar, com coisas que estão mais ali no dia a dia deles e não está Sim, enxergando o macro. Como é que você pensa no seu discurso para chegar nessa galera? sim. Cara, tem um vídeo do Marcel Van Hatten, que é o deputado do nosso partido, em que ele levou um jarro de moedas para dentro do plenário e ele começou a botar moedas dentro dos jarros conforme o quanto a gente estava destinando do orçamento, né? E aí depois a gente foi vendo os jarros e aí a pessoa começa a ver, nossa, tem um jarro muito cheio, que é basicamente o nosso gasto com funcionalismo público, e tem uns jarros muito vazios, que são o que a gente gasta com investimento de verdade. Então, aquele Uhum. jarro deixou as coisas muito concretas, muito fáceis de qualquer um visualizar. E eu tento sempre passar os números fiscais de uma forma muito parecida, que é você comparando. Então, por exemplo, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é a parte da cidade onde mais tem gente, e mais tem gente de baixa renda, que passa necessidade, tem situação mais difícil. Imagino que aí em São Paulo é como se fosse, acho que a Zona Leste de vocês, né? Uhum. Lá você tem um hospital muito grande, que é o Rocha Farinha, que é um hospital muito importante, que as pessoas dependem muito dele. E aí eu vou e, por exemplo, faço comparações. Tipo, pessoal, sabe o Rocha Faria, que é gigante, que atende toda a Zona Oeste, que abrange muita gente? Um ano de déficit da Previdência, ou seja, um ano de tudo que a gente gasta, de rombo, de prejuízo, pagando a aposentadoria de juiz, promotor, de toda essa galera, um ano disso são 80 anos do Rocha Faria funcionando. Isso é um número real. Então, um ano do que a gente gasta com a UERJ é o que a gente gasta com todo o orçamento do município de São Gonçalo, que é o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro. A gente está gastando o Nossa. mesmo, com 30 mil alunos, do que a gente gasta no município de 1.200.000 habitantes. Então, eu tento trazer os números para a realidade. Porque, assim, eu Uhum. falar 7 bilhões, 8 bilhões, assim, eu mesmo me perco nisso, é muito dinheiro. Mas Sim. quando você traduz essa quantidade para serviços prestados, aí as pessoas começam a perceber. Do tipo, com o rombo agora da Prefeitura do Rio de Janeiro, o rombo desse ano, que está na casa dos 1,2 bilhão, o que a gente faria? Nós construiríamos 110 escolas. Esse número não tem de cabeça, mas assim, é você pegar isso e começar a Uhum. traduzir. Nós manteríamos funcionando tantos hospitais, nós faríamos tantas escolas. Aí a pessoa começa a perceber o quão absurdo e o quão grande é o rombo e o mau uso do dinheiro do pagador de impostos. E não podemos falar contribuinte, você sabe muito bem disso. Contribuinte é quem contribui de forma voluntária. É. Na ONG, no serviço social que eu ajudo, lá eu contribuo. Sou contribuinte. Imposto, a gente é pagador de impostos, porque é obrigado. No caso a gente é roubado, né? Né? Então, Sim. cara, eu penso exatamente como você, assim, essa analogia de elementos é muito importante, fica muito fácil de enxergar. Eu acho que inclusive a gente pode aproveitar e meio que fazer isso como o bloco final, né? A gente até já está com uma hora aí Sim, entre vai de tentativa, a gente dá uma encerrada aí na conversa, faz um encaminhamento final. Acho que senão a gente está numa sim, estabilidade sim, hoje que tá o caos mesmo. tá difícil. Então, vamos encerrando então, cara, deixa suas considerações finais aí, falar pra galera aí. Não, perfeito. Pô, cara, primeiro eu queria te agradecer aí demais pelo convite, pela live, para a gente poder conversar. Fico muito animado de ver jovens no Rio de Janeiro, em São Paulo, participando do processo seletivo do Partido Novo, querendo levar adiante uma candidatura pelo Partido Novo. É o melhor instrumento que a gente tem hoje à nossa disposição para defender o liberalismo, para defender um Brasil mais próximo, menos burocrático, mais livre em todos os sentidos possíveis. E, pô, fico muito animado pela live, agradecer esse espaço. E me reapresentar para o pessoal, meu nome é Pedro Duarte, tenho 28 anos, sou advogado, faço uma pós-gestão pública aí no INSPER em São Paulo, estou na ponte aérea direto. Meu pai é comerciante, tem uma loja de flores há quase 35 anos já, na Cadeg, não sei se conhece, mas é um centro comercial muito grande aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Então a defesa para mim do empreendedor é mais do que uma defesa econômica, é uma defesa moral, assim, de ver o quanto as pessoas se esforçam e se dedicam da sua vida, quando elas tiram um suor para poder gerar um pouco de emprego e renda para quem mais precisa. E parabéns por você aí também, você e seu pai, por terem empreendido já juntos. Agora ele partiu, foi morar fora, assim como meu irmão. Mas É. bacana você levar adiante. Pô, parabéns mesmo por estar gerando emprego, renda e oportunidade para as pessoas de São Paulo. Pô, obrigado, cara. Valeu pelas palavras aí. Cara,
eu quero te agradecer, na realidade, para mim, você é um dos grandes nomes que a gente vai ter para as eleições aí no Rio. Obrigado. Sempre que eu puder te indicar para a galera aí, eu te indico. Pô, morava na Tijuca, na época que eu morava aí. E Onde ele vários... mora. Alexandre da Tijuca, né? Então, eu morava ali perto do Buchicho, né? Então, assim, eu conheço muita gente dali. Eu vi que durante a live entrou várias pessoas que eu mandei o comunicado que a gente ia fazer essa live para alguns grupos lá do Rio mesmo. Então, eu vi algumas pessoas entrando. Bacana, agradeço. Isso me anima também, porque, cara, não adianta só a gente querer renovar a política. Toda a sociedade precisa se engajar e precisa se envolver um pouco mais, né? Muitas vezes a gente acaba delegando muita coisa e não fiscaliza. A gente acaba esquecendo quem a gente votou nas eleições passadas e a gente precisa mudar essa cultura, né? A partir de agora, acompanhar um pouco mais de perto, cobrar de quem a gente votou. Então, até eu não sei se você pensa em fazer algum tipo de mandato interativo, alguma coisa assim, mas eu penso muito, se realmente conseguir ser eleito, ter um aplicativo meu onde eu disponibilize tudo o que está acontecendo de forma mais transparente possível, desde gastos que estão acontecendo no gabinete até os projetos de lei que estão tramitando, tudo que está sendo feito. Eu quero tentar deixar assim, coisa bem às claras, porque eu quero que todo eleitor possa acessar esse aplicativo e falar assim, cara, eu acompanho o que o meu candidato está fazendo e estou gostando porque é o mais transparente possível. Então assim, o recado que eu queria deixar é, em primeiro lugar, muito obrigado por ter participado, e também para todo mundo que está assistindo e para quem ainda vai assistir, porque eu vou deixar salvo aqui, se envolva mais com política, acredite, porque é possível renovar, e eu e o Pedro aqui somos prova de que cidadãos comuns, que têm outras atividades, que tocam suas vidas, podem sair da indignação e partir para a ação. Perfeito. E sigam nossos Instagrams, né? O mínimo nesse momento de home office, todo mundo em quarentena aí. Sigam o nosso Instagram, sigam o meu Instagram, do Rafael. Compartilhem conteúdo. Vamos ajudar a espalhar as mensagens do Partido Novo. Isso aí. Tamo junto, amigão. Forte abraço. Valeu, meu cara. Obrigado, hein? Um abraço. Valeu, cara. Um abração.